algo muito importante quando a gente lida de fato com projetos, né? A gente lida de fato aí com custos, é o rateio de custos, né? O que é rateio de custos? É a divisão de custos ali entre projetos, entre produtos, entre de fato contas, para que eu consiga de fato entender corretamente qual que foi o real custo de um produto final, de um serviço finalizado e tudo mais. Então, quando a gente fala de gestão de custos, quando a gente fala de análise, né, e identificar custos, o rateio de custos é uma ferramenta, é uma prática que é muito utilizada quando a gente lida com custos indiretos, né? Então, somente custos indiretos, que são os custos que são difíceis ali, né, de estar colocando no seu devido lugar. O rateio de custos ele é uma divisão proporcional dos custos de acordo com as demandas da execução de cada projeto ou serviço, onde todos os projetos terão custos diretos e indiretos, e alguns deles irão precisar de mais recursos do que outros. Por isso, é necessária a divisão correta para que haja a mensuração exata das receitas e das despesas de cada projeto. Então, quando nós analisamos o projeto, tudo que nós realizamos, nós estamos fazendo de um projeto. Então, por exemplo, eu quero lá produzir 10 mil unidades de um item. Eu tenho um projeto de produzir 10 mil unidades desse item, e dentro dessa produção de 10 mil unidades desse item, eu vou ter ali custos diretos, eu vou ter custos indiretos, e eu vou precisar ratear esses custos, porque quando eu falo 10 mil unidades desse item, eu tenho unidades diferentes, eu posso até padronizar, mas eu tenho custos ali que eles não vão estar sendo agregados. Eu também posso ter, dentro da minha produção, da minha fábrica, eu não vou produzir somente um item, né? Muitas das vezes eu vou estar produzindo 2, 3, 4 itens diferentes, e aí eu preciso ratear o custo para de fato eu entender qual que é o custo final daquele item que eu estou produzindo, qual que é o custo final do produto que eu estou querendo, né, entregar ali para o comércio, que eu quero entregar para o negócio, para a venda, né? Eu quero vender e tudo mais. Então é muito importante eu ter essa noção de que o rateio de custos, ele é quando eu tenho ali essa visão de ter vários projetos ao mesmo tempo, vários produtos ao mesmo tempo, ou vários serviços sendo executados ao mesmo tempo, dentro da minha organização, e aí eu tenho custos que vão estar sendo atrelados diretamente a esses projetos, sim, mas eu tenho custos que não vão ser tão fáceis de designar. Fazer um gerenciamento de projetos de forma excelente depende de muitos aspectos por parte dos gestores. Todos visam um resultado positivo, todos visam o lucro, né? Ou seja, receitas superiores aos custos e às despesas. Para isso, é necessário controlar o aproveitamento da mão de obra e dos recursos utilizados para a conclusão do trabalho. Porém, é comum que uma única empresa tenha de lidar com mais de um projeto ao mesmo tempo. Quando a empresa lida com apenas um projeto, é muito simples eu saber os custos, porque todos os custos estão ligados àquele projeto, ou àquele serviço, ou àqueles produtos, né? Então, é muito simples de eu conseguir identificar. Agora, quando eu tenho ali, né, mais de um projeto, mais de um produto sendo produzido ao mesmo tempo, mais de um serviço sendo executado ao mesmo tempo, eu tenho aí uma dificuldade um pouco maior em conseguir separar todos os custos atrelados àquilo. Imagina só a fábrica da Coca-Cola. A fábrica da Coca-Cola ela não vai produzir só Coca. Ela tem a Fanta, ela tem o Guaraná Quat, né, a Fanta Guaraná, a Fanta Uva, né, ela tem vários outros, tem a Coca Zero, por exemplo, e todos esses produtos, eles têm também um market share, que é o quê? O quanto eles dominam do mercado. Então, a Coca-Cola domina mais que a Fanta Laranja. Pô, legal, beleza, show de bola. Só que qual que custa mais caro produzir? Coca-Cola ou Fanta Laranja? Se eu analisar os custos diretos, eu posso verificar, poxa, a Coca-Cola custa mais caro produzir, então eu tenho que investir mais na Fanta Laranja para conquistar o melhor mercado porque ela é mais barata. Só que os custos indiretos, né? E se o custo, talvez, de produzir Fanta Laranja, eu não esteja colocando todas as despesas, todos os custos indiretos, porque eu estou dividindo com a Fanta Uva que está pegando todo o custo. Então eu preciso ter clareza, eu preciso realmente fazer o rateio de custos para que eu consiga ter o máximo de clareza possível na hora de entender qual que é o produto que me dá a melhor margem de lucro, qual que é o produto que me dá um resultado positivo melhor, porque aí eu tenho a minha receita, eu sei qual que é o produto que está mais vendendo, tem minha receita geral, eu tenho essa receita por produto, por projeto, por serviço, e eu tenho também os custos divididos por projeto, por produto ou por serviço, e aí eu faço o match, e aí eu consigo identificar
qual produto dá mais resultado, qual produto dá menos resultado. O produto que dá mais resultado é aquele produto que eu vou melhor investir, eu vou produzir mais, eu vou tentar fazer com que ele sempre aumente, né? E o produto menor, o produto ali de fato que não tem tanto market share, não tem tanta lucratividade, é o produto que eu tenho que verificar como que eu posso melhorar ele, talvez reduzindo, né, a quantidade de produção, reduzindo os custos ou fazendo alguma estratégia para aumentar as vendas. Então, a gente tem dentro do rateio de custos que entender muito bem o que é custo direto, né? Custo direto são os recursos que podem ser identificados na realização de um projeto, sendo possível quantificar exatamente o que foi utilizado durante a operação. É um item de custo que foi dedicado exclusivamente à realização de um único projeto. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Portanto, sua apuração no resultado de um projeto não pede a utilização de critérios de rateio. Exemplo, a mão de obra aplicada diretamente em sua atividade fim. Quem trabalhou nesse projeto, nesse serviço e por quantas horas. Ou, no caso, materiais, né? Quantas peças de um componente foram utilizadas, ou quantos quilos de ingredientes foram utilizados. Pega, por exemplo, olha, é muito fácil a gente entender a importância do rateio. Olha, pega, por exemplo, que você produza bolos, tá? Você produza bolos. E aí você vai produzir um bolo de chocolate e um bolo de cenoura, tá? Normal. E aí no bolo de chocolate você coloca lá o açúcar, você coloca o trigo, você coloca o chocolate, você coloca os ovos, você coloca leite, você coloca o fermento, tudo das medidas corretas, da mesma forma que tu faz bolo de cenoura, você coloca todos os ingredientes nas medidas corretas. E aí você leva isso para o forno, os dois bolos ao mesmo tempo, né? E aí no final você tira os bolos. Quando eu falo de custo direto, eu estou falando do custo que está intrinsecamente ligado à questão do bolo. Eu estou falando dos ingredientes que tu utilizou, trigo, açúcar, ovo, porque tu consegue separar muito bem a utilização desses ingredientes por bolo. E aí você sabe qual dos bolos que deu o resultado, qual dos bolos saiu a um custo. E aí quando a gente fala de custo indireto, eu estou falando do gás, por exemplo, do gás que foi utilizado para cozinhar esses bolos, né, para assar esses bolos, ou da energia, dependendo do forno, porque eles foram assados dentro do mesmo momento, utilizando o mesmo recurso, utilizando o mesmo material, mas não conseguiram, eu não consigo distinguir quem que usou mais, quem que usou menos, então eu tenho que fazer o rateio. E né, custo indireto, como eu já mencionei, trata-se de recursos que não são atribuídos diretamente a um projeto, a um produto ou a um serviço, mas que são aproveitados de forma comum em várias operações e dependem de critérios de rateio para identificar o quanto cada um se utilizou de determinado custo. O rateio vai definir uma base numérica ou um percentual para que o total do custo indireto seja dividido entre os projetos que utilizaram o recurso em questão. O exemplo disso, a gente tem a energia elétrica, a depreciação de um computador utilizado, né, em mais de um projeto, software que esses projetos podem ter utilizado, né, ou a mão de obra da administração ou da gerência da empresa. Então, perceba que quando eu falo que eu estou falando de custo indireto, eu estou dizendo disso, aquele custo que eu não consigo mensurar, que ele foi compartilhado entre todas as etapas de produção dos projetos, dos produtos ou do serviço.
Então, muitas das vezes, né, eu tenho lá, por exemplo, o RH de uma empresa. O RH de uma empresa ele não está diretamente ligado à produção, não está diretamente ligado ao custo de produção do produto. Ele está indiretamente, porque ele tem ali, eu tenho um custo, que é ele quem contrata, ele quem cuida, quem dá treinamento, quem desenvolve. Se ele não estiver ali presente, né, se ele não está ali pronto para atender, eu posso ter um prejuízo, mas eu não consigo imputar diretamente em um produto específico. Então, eu faço um rateio. É claro que eu tenho rateios a nível de produto, rateio a nível de setores, né? Então, por exemplo, eu quero entender a despesa do setor X, setor Y, setor Z. Então, eu faço um rateio entre eles e entendo qual que é a despesa deles em relação à prática indireta. Então, eu fiz um rateio com valor total por setor e eu posso fazer por produto também. Então, a ideia é realmente essa, eu conseguir ter essa divisão. Então, o custo indireto, eu sempre tenho que pensar, como é que eu consigo identificar o custo indireto? Se eu pensei na hora do produto, na hora da produção, e eu consigo identificar aonde que foi colocado o item, aonde foi colocado, né, a quantidade que foi colocada, a quantidade que foi utilizada, a mão de obra que foi realizada naquele item diretamente, ele é custo direto. Agora, se eu não consigo ter essa visão quantitativa, eu não consigo identificar o quanto de um item foi utilizado ou a questão ali de quanto que eu consegui ter de mão de obra, qual que foi a mão de obra que foi aplicada, eu não consigo entender, eu não consigo identificar isso. É custo indireto e diante disso eu preciso fazer o rateio, beleza? E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!